Olá, estamos de volta em mais um programa Teomídia Cast. É um momento especial para nós aqui, para conversar com você sobre vida, sobre fé, sobre as coisas que envolvem a nossa vida do dia a dia e como que nós podemos fazer tudo para a glória de Deus, né? Então, mais uma vez, estamos reunidos aqui nesse dia. Seja bem-vindo. Reverendo Samuel, seja bem-vindo. Bom nós estarmos juntos mais uma vez. Nós estamos ficando duplinha já carimbado aqui, né? Mas é bom que você está conosco. Essa temporada toda a gente está todo junto, né? Sempre uma alegria estar aqui, reverendo, participando e principalmente com o convidado de hoje também. Acho que o assunto vai render bastante e vai ser muito edificante para todos nós. Beleza, então hoje nós vamos falar sobre questões que envolvem publicação de livros evangélicos, das questões importantes sobre isso e das dificuldades e das vantagens de uma editora evangélica hoje. Mas espera um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta e aí nós vamos apresentar o nosso convidado deste dia. Aguarda aí, espera aí. Estamos de volta outra vez, mais uma vez juntos aqui. O nosso convidado hoje, o pessoal todo chama ele de Clodoaldo, porque ele tem uma família enorme, né? Tem uma cidadezinha aqui, perto de Botucatu, que aliás diz que Botucatu é que faz parte daquela cidade, que ela é a capital. E tem um amigo nosso que diz que sobe uma pedra lá e grita Furlan, sai metade da cidade, sabe? Então o pessoal todo conhece ele como Clodoaldo Furlan. Eu chamo ele de Furlan desde Priscas Eras. Ele fala que eu sou velho, mas ele estava junto comigo, então o que adianta, né? Nós não conhecemos lá o Noé, mas amassamos o barro, como ele fala por aí. E o Clodoaldo Furlan, ele é agora atualmente superintendente de uma editora bem conhecida no nosso meio, antiga, chamada Cultura Cristã, e que recentemente comemorou aniversário. E é disso que queremos falar um pouquinho de edição de livros. Você gosta disso? Quer publicar? Quer ver como é que funciona? Alguma coisa, vamos conversar. Seja bem-vindo, Furlan, e aproveita e fala um pouquinho de você e da sua vida, do seu trabalho na editora. Fomos companheiros no conselho, diretor da editora, hoje você está lá na função de superintendente. Seja bem-vindo. Muito bem, Reverendo Fernando, Reverendo Samuel, é um prazer estar com vocês aqui. É uma alegria ter recebido aqui um convite. Eu sou o presbítero Furlan, como eu sou conhecido, né? Uhum. Eu me lembro que às vezes eu participava de algumas reuniões e na hora de usar a palavra me inscreviam como Clodoaldo e outros me inscreviam como Furlan, né? Então quando eu ia falar eu tinha duas oportunidades, né? Até que o pessoal falou, não, ficou Furlan, né? Mas eu tenho assim, um amor muito grande pela nossa casa editora presbiteriana, né? Editora Cultura Cristã. Muitos não sabem qual é o nome correto, né? Os dois são corretos, né? Ela foi organizada, né, pela Igreja Presbiteriana do Brasil em 1948, né? Por isso nós fizemos no ano passado 75 anos. E o nome Fantasia, né, que nós adquirimos, né, depois de 94, foi Editora Cultura Cristã. Então é o nome Fantasia, né? É o nome, nosso nome que nos identifica no mercado, mas a nossa razão social, tudo que existe lá na editora é Casa Editora, né, Presbiteriana. Eu participei no conselho, né, inclusive com o Fernando, né, o reverendo Fernando, ele foi o meu presidente, né? E eu tive a grata honra de entrar pelas mãos dele, né? Ele que me... Eu sou o culpado. É você que é o culpado. Minha máxima culpa. Ele foi lá, me chamou, perguntou se eu tinha interesse em trabalhar no conselho, me indicou, e é claro que teve que passar por alguns crivos, né? Mas eu fiquei 15 anos no conselho e em 2021 aceitei o convite, né? Com o presbítero Everaldo, né? Ele completou 80 anos, já ficou 27 anos à frente da editora, ele fez um trabalho primoroso, né? Eu assumi uma editora, uma empresa com um amplo nome no mercado, uma solidez financeira, um estoque muito grande, com o desafio de trazer algumas novidades em áreas comerciais, em outras áreas que a editora tinha interesse, né, em ampliar. Mas assim, o estrado, né, a estrutura foi muito bem montada pelo presbítero Everaldo, juntamente com o reverendo Cláudio Marra, né? O reverendo Cláudio Marra está conosco também desde a década de 90.
E ele é o grande mentor, o responsável pelo nosso catálogo, né? Nosso catálogo ele passa de 600 títulos e com certeza das editoras protestantes evangélicas é o maior catálogo disponível no mercado, e com muitas obras que claro, nós que temos, né? Mas são obras de interesse, né? Então, o que nos faz interesse do público evangélico, o que nos faz termos assim uma clientela muito vasta de várias denominações, né? Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, aí seria uma infinidade de Assembleia de Deus. Temos muitas igrejas, né, que fazem aquisição do nosso material, né? Vamos começar falando de escola dominical, porque um dos carros-chefes, se não o carro-chefe ainda da editora, são as revistas Escola Dominical, né? Eu trabalhava na editora, na época não era superintendente, chamava gerente, era o reverendo Natael Fernando Costa, e foi feita toda uma negociação para comprar os direitos dos periódicos de educação cristã, acho que esse que era o nome, que era uma edição que era feita no Rio de Janeiro, de revista Escola Dominical, muito conhecido no Brasil, e a editora adquiriu os direitos naquela ocasião e tal, a negociação. E eu lembro quando eu trabalhei na editora, eu trabalhava na loja, mas na época de expedição de revista, juntava todo mundo lá para fazer os pacotes, para embrulhar, para pegar as fichas. Era época de ficha, você carimbava, tinha uns negocinhos de metal e tal, você fazia as plaquinhas e tal. Enfim, era divertido, trabalhoso demais, a gente fazia aqueles pacotes e levava para o correio para despachar. São coisas aí década de 70, de 80, eu trabalhando lá na editora nessa parte de expedição. E sempre teve muito cliente, inclusive aqui não entra nem a questão denominacional. Claro que as revistas, elas refletem o pensamento da editora, evidentemente, mas não são revistas catequéticas, especificamente falando. E eu lembro que uma época, o maior cliente nosso, você citou aí, era, se eu não me engano, era uma igreja Assembleia de Deus, numa época que era a maior compradora, uma igreja local, maior compradora individual de revista Escola Dominical era nossa. Ainda continua um grande movimento. Hoje em dia o pessoal gosta de falar EBD, né? Escola Bíblica Dominical. Isso aí é a herança dos batistas, porque os presbiterianos chamavam de escola dominical e os batistas de escola bíblica dominical. Então eu sou ainda do... Eu já falei outro dia que eu sou old school, né? Então eu sou do tempo que era escola dominical. Até hoje eu costumo falar escola dominical. Como é que é essa parte? Ainda tem boa divulgação? Como é que está o material? É atualizado periodicamente? Currículo? Fala um pouquinho sobre escola dominical e as publicações da cultura cristã nessa área. Não, a cultura cristã, né, ela vem desde 1948. E ela, na década de 80, ela alcançou um clímax muito grande com venda de revistas. Foi um período que vendeu-se assim, vendia-se quantidade grandes mensalmente, né? E sempre foi um carro-chefe à frente da editora, porque a editora sempre publicou bons livros e sempre publicou também material de escola dominical, voltado para todas as faixas etárias, desde o maternal, aí você tem Classes de Júnior, toda uma classificação de idades, e aí adolescentes, jovens e adultos, né? E então o que aconteceu nos últimos anos, né, quando muita coisa evoluiu, né, por conta da própria modernidade. Hoje temos gráficas muito mais rápidas, com preços muito melhores, né? Existe até impressões por demanda, existe impressão em gráficas rápidas, impressões em pequena quantidade, em grande, então isso facilitou muito. Então hoje nós temos uma diversidade muito maior de editoras do que na década de 80. Então aumentou muito. Inclusive na escola dominical, de revista escola dominical. Inclusive de revista escola dominical. Então falando só de livros, né? Fora que algumas igrejas têm escrito as suas próprias revistas hoje também, o próprio currículo também tem isso. Em geral, as igrejas, muitas igrejas, elas adotam o nosso currículo, né? Em função que há um trabalho muito, muito grande que é feito e há uma grande aprovação, né? As igrejas que são clientes nossas, que elas se mantêm fiéis por muitos anos, porque é um material de qualidade que é produzido, né? Então, eu creio que com essa diversidade de editoras, né, abriu-se muito o leque, mas nós ainda continuamos, né, com
um grande volume de impressão. Nós lançamos agora em agosto, né, no começo de setembro, no congresso que nós tivemos aqui em São Paulo, o 7º Congresso Cultura Cristã, que foi um congresso muito, muito bom, muito abençoado. Eu estive lá com o Joe Bick, a esposa, outros leitores, né? Foi excelente, tivemos excelentes resultados com o congresso, e nós lançamos um novo currículo infantil, e que está sendo muito bem recebido pelas igrejas, por quem está fazendo a aquisição desse material. Um diferencial que nós implementamos nesse lançamento é que, por regra, sempre as revistas são trimestrais, e nós estamos fazendo um material semestral. Uhum. Então, as igrejas, quando compram o nosso material, não é para janeiro, fevereiro e março, é de janeiro até junho. E aí ela não compra material no meio do caminho, ela vai comprar material novamente para o segundo semestre, né? Então há uma economia de... Mas isso só departamento infantil? Só departamento infantil, não, tá, só infantil. Uhum. Há uma economia, né? Porque não tem que comprar a cada trimestre, e esse material, nós fizemos um material bem superior ao anterior. Uhum. As revistas de aluno passaram a ser revistas coloridas, uhum. que o nosso anterior não tinha isso. O material de visual mudou, assim, muito, evoluiu muito, e a revista do professor também. Então nós passamos a oferecer um material muito superior. E é claro que o valor mudou, né? Quando você faz uma mudança de um produto para outro, né? Nós tivemos uma mudança, mas dentro do que o mercado pratica. Mais páginas, né? E o preço pelo menos dobra, né? Porque você tem agora 2 trimestres e um Sim, por aí já dá para fazer um cálculo. Então, isso na parte de criança. E na parte de adolescentes, jovens e adultos, né? Nós continuamos com impressão trimestral, né? Nós temos a revista Teens, né? Que é voltada para os adolescentes. Aí nós temos para os jovens e adultos, nós temos a Expressão, a Nossa Fé e a Palavra Viva. Uhum. A Expressão ela é uma revista um pouco mais densa, né? Ela tem mais cadernos, as aulas têm mais informação. Aquela sucessora do antigo departamento de adultos, né? Lá para trás, né? Isso. Sim, porque algumas igrejas preferem uma revista mais densa. Uhum. A Nossa Fé e a Palavra Viva são revistas assim, são densas também, mas ela tem menos páginas. Uhum. Então ela é um pouco mais, eu diria, um pouco mais prática em questão de tempo, de aula com a Expressão, mas aí é questão de didática de cada professor. Tem professor que prefere algo mais denso e tem professor que prefere algo mais prático, né? Assim, do ponto de vista do material, né? Do material pedagógico. Então tem sido isso, né? Nós temos tido uma grande venda por conta desse lançamento do currículo infantil, e continuamos ter assim uma venda grande das revistas de adolescentes, jovens e adultos. Na pandemia nós tivemos uma dificuldade, como praticamente todas as áreas de mercado tiveram, né? Tivemos que suprimir muitas impressões, mas agora já estamos com força total. Mas deixa eu até elogiar. As igrejas que eu pastorei sempre usaram o nosso material da CCEP, porque o nosso material denominacional é dentro da nossa doutrina. Mas dá os parabéns porque na pandemia foi lançado em e-book as revistas. Algumas revistas saíram em formato de Kindle, então facilitava, porque mesmo que não conseguisse enviar, a pessoa tinha à disposição. E para jovens, principalmente jovens e adolescentes, é ótimo você abrir o celular ou abrir um tablet e você ter lá a lição da escola dominical para acompanhar, né? Então, para nós foi a mão na roda. Inclusive, uma que eu colaborei, que foi sobre igreja, acho que tratando de desigrejados, alguma coisa assim. Eu escrevi 2 lições para essa revista e foi engraçado que eu li, eu fiz, cara, eu acho que eu sei quem foi escrever aqui, só que eu não lembrava de ter escrito aquela lição. Aí eu fui olhar lá no site e tinha lá a descrição. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, falando do site, antigamente vocês disponibilizavam os slides de aula. Não tem mais esses slides? Material de apoio. Material de apoio, isso. Sim, nós continuamos. O ano passado, no mês de março, nós fizemos uma alteração do nosso site. O site que vinha vindo era um site que foi passando por uma certa evolução, mas ele chegou no momento que ele não estava mais atendendo aquilo que nós precisávamos. Aí nós encontramos uma empresa que podia nos atender de uma forma melhor, e aí nós implementamos uma substituição do nosso parceiro.
E com esse site novo, sempre na mudança tem que haver algumas adaptações, né? Então, nós ficamos alguns meses até sem esse material, nós estávamos encaminhando para quem nos solicitava, né? Em seguida, nós disponibilizamos esse material na nuvem. Então, antes nós estávamos enviando por e-mail, agora o material está na nuvem. Então, quem nos solicita esse material, nós encaminhamos o link para a pessoa baixar esse material de apoio pedagógico, mas ainda nós não dispomos no nosso novo site esse espaço onde vai ter esse material lá pronto para baixar. Mas isso está passando por algumas demandas, né? Havia alguns ajustes necessários para serem feitos, muitos já foram, mas logo a gente vai voltar, né? Tendo esse material também disponível no site. Mas quem solicitar um material nosso de apoio pedagógico, nós fornecemos gratuitamente e a pessoa entra e baixa para o uso da sua aula. Sem contar que as igrejas são muito diferentes, né? Então você tem igrejas com pessoas com mais preparo, outras com menos preparo, pedagogicamente falando. E por causa disso, inclusive, as revistas diferentes, adultos, porque tem revistas que há uma facilidade maior do professor trabalhar com ela para ministrar, e outras exigem certo conhecimento. Mas eu sei que a editora também tinha, não sei se ainda tem até uma sala lá para isso, não sei se algum programa de apoio nessa área, né? Assim, eu lembro que o reverendo Cláudio Marra, uma época, ele viajava, dava cursos sobre aula de escola dominical, montagem de currículo. Ainda tem alguma coisa nessa área de editora, ou agora são só os livros, publicações? Que parece que tem livros sobre esse assunto também. Não, nós temos. O reverendo Cláudio, ele tem uma equipe que são os colaboradores, alguns deles são colaboradores do nosso material. Então, à medida que há convite de igrejas, ele tem ido até essas igrejas em várias partes do país fazer um treinamento. Né? Então, ele recebe esse convite, ele aciona esse grupo, quem convida define aí o que ele quer. Às vezes o reverendo Cláudio vai com uma equipe maior, às vezes vai com uma equipe menor, mas tem ocorrido, sim. Tem ocorrido durante o ano em várias partes do país. Cláudio Marra é autor de um livro que chama Igreja Ensinadora, né, que ele já falou sobre isso aqui, inclusive, numa entrevista, e que trabalha um pouco em cima desse dever, dessa questão da igreja cuidar bem das questões que envolvem a comunicação do evangelho, né? E isso é muito bom também. Então, ainda continua sendo importante a questão de material de escolas dominicais dentro do escopo da editora, de tudo da editora, e desse material de apoio para as igrejas, não é? Sim. É relevante ainda, né? Não chegou a... Você falou que teve um baque, mas é isso em todas as áreas. Sim, sim. Pandemia fez... mudou muita coisa, né? Para nós, diversas áreas. Uma preocupação que o mercado editorial, pelo menos, que eu percebi tinha, era a questão quando lançaram os e-books, né? Eu lembro que antigamente na Amazon você comprava um livro e a editora mandava um código, alguma coisa para você pegar ele virtual. No começo a gente chamava de virtual, não chamava de e-book, né? Mas depois foram lançados e-books, mas o que eu tenho percebido, eu sou consumidor dos dois tipos, é que o livro físico ainda tem você monta uma biblioteca, você vai ter o livro físico em casa, então o livro físico ainda tem um apelo muito grande. Mas o mercado de e-books atrapalhou alguma coisa as editoras? Não, o mercado de e-book, quando ele começou, né, a interpretação que o mercado teve do e-book foi a mesma interpretação que houve com a tecnologia da troca do disco vinil, né? A parte de disco sofreu umas mutações interessantes, né? Porque o disco vinil foi para aquela fita cassete, e da fita cassete foi para o CD, né? E essas revoluções... Deve ter gente escutando a gente aqui que nem sabe o que é CD, mas... Mas o disco digital, né? As duas evoluções que ocorreram, elas levaram a indústria
fonográfica que tinha, quem tinha estoques de discos, tudo perdeu, porque a fita cassete passou a ser, você não tinha que levar todo aquele aparelho, né, aquele disco grande, a fita cassete você ouvia também no carro, né? Você não, quantos tinham aquele, né, comprava o carro para colocar aquela fita, enrolava tudo na mão, você tinha que pegar uma caneta Bic, né, ficava virando até resolver, emendar a fita, né, a gente, né, alguns já fizeram. Quando eu conheci o Furlan, ele era vendedor de DVD, ele atendia videolocadora. Rapaz, videolocadora, o que é videolocadora hoje? A pessoa nem sabe o que é isso mais, né? Eu tinha uma distribuidora, né? Eu distribuía material dos estúdios norte-americanos. Eles faziam a fabricação, era aquelas fita cassete grande, né? É diferente de música. VHS? VHS. Então, papai teve um JVC, 4 cabeças. Aí quando eu comecei nesse mercado, né, ela vinha com aquele selo, né? Tinha o selo da Consine, né? As fitas tinham um selo. Eu ouvi falar, eu ouvi falar. E aí era fabricado em Manaus. E o que aconteceu? Eu me lembro do Titanic, né? Quando foi o título, acho que o título que eu mais... O Titanic ou o Rei Leão, não sei qual dos dois, né? Mas foram os títulos assim que a venda foi estratosférica. E eu fazia essa distribuição para esses estúdios, né? Vinha de avião da Zona Franca de Manaus, chegava aqui em São Paulo, aqui pelos aeroportos, e aí chegava, a minha distribuidora fazia essa distribuição para as videolocadoras, né? Depois, as videolocadoras sofreram muito, porque a transição que houve do cassete para o CD foi enorme. E também do VHS, né? Do cassete grande para o DVD também. E depois tentaram o Blu-ray, que acabou não tendo muita repercussão. Mas o meu ponto de colocação a respeito dessas tecnologias é que houve essas mudanças. E até o CD houve uma outra evolução, né? E quando começou com o iPod, né? Que aí a Apple aí implementou uma nova modalidade que mudou toda a indústria. Bem, tinha um Walkman, daí de repente você tinha um iPod desse tamanho, né? Então, e aí você ouvia, você fazia assinatura, a Apple convenceu os estúdios de música dos Estados Unidos que eles podiam ganhar dinheiro dessa forma e não vendendo as mídias físicas, né? Mas isso é uma história que nós conhecemos. E de fato revolucionou a indústria. Mas no mercado de livros é interessante que o e-book não causou esse mesmo frisson. Foi bem diferente. Porque havia uma conversa no começo, vai acabar o livro, ninguém mais vai usar livros, livro acabou, já era, mas não acabou de jeito nenhum, né? Exatamente, porque o parâmetro era esse, né? Eu posso citar também a questão de uma ruptura tecnológica, que foi a questão de máquina fotográfica, né? Quando você tinha uma máquina que você ia lá, tirava foto, né? Não sei se você lembra dessa... Às vezes eu abria errado, queimava o filme. O filme acabou. Como o filme acabou hoje em dia, né? Aí você usava 12, 24 ou 36, né? Se você pegava 36 para tirar mais foto. E se você não queria gastar muita foto, porque você tinha a limitação, que eram poucas. E se você tirava a foto errada ela ficava. E a Olympus, né? Vocês não lembram disso, mas a Olympus tinha uma maquininha que ela dividia no meio o quadro. E a foto ficava compridinha, mas é Olympus Pen alguma coisa, não me lembro, mas tinha uma máquina que 24 virava 48, 36, 72. Então você punha, só que a foto ficava mal ajambrada, né? Ela ficava assim menorzinha, mas era uma máquina que dividia no meio. Hoje a gente vai bater uma foto, é um suplício, né? Porque a esposa pede pra ver várias vezes o celular pra ver se a foto ficou boa, senão bate outra. Não ficou boa a foto, não bateu outra. Lá bati, tinha que esperar o resultado, né? Era só... Aí quando você revelava, você descartava o que não dava. Isso. E o que dava você ficava, né? Eu tinha o hábito de rasgar o que eu não gostava, minha esposa brigava comigo que ela queria manter as fotos, né? Mas essa evolução, essa ruptura tecnológica que houve, né? Quando nós sabemos aí que a empresa que dominava o mercado, 95% do mercado, veio em poucos anos em uma falência, porque a máquina digital, que ela mesma que tinha inventado na década de 70, no início do ano 2000, revolucionou, e hoje nós sabemos o resultado. E depois, até as próprias máquinas digitais caíram em desuso por conta do celular.
passou a ter essa função. Mas o livro não entrou nessa ruptura tecnológica. Tanto é que há uns 10 anos atrás, uns 7 anos atrás, houve um desaquecimento da venda de e-books no mundo. Ah, é mesmo? Sim. Isso antes da pandemia? Sim. Tem nada a ver com a pandemia. Houve uma desaceleração, né? Na pandemia já era um fluxo crescente, e isso ajudou, né? Todo produto que podia ser consumido em casa, né, cresceu muito no mercado, e o e-book também. Então, o e-book ele não atrapalha, porque eu percebo muitas vezes que o cliente que adquire e-book é um cliente que ele às vezes tem os dois, ele quer ter os dois, ou ele é um cliente que ele está adquirindo um e-book a mais, que ele não compraria um livro. Uhum. Claro, nós podemos ter algum caso que alguém deixa de comprar um livro físico que precisa dele em função de ter o e-book, existe isso. Mas o e-book para nós é uma venda também. Não se trata daquele canibalismo que a gente falava, né? Coisa assim, comeu e engoliu o outro, né? Produto, nada a ver, né? Você continua com os dois produtos. São nichos diferentes. Nós tivemos uma promoção, né? O ano passado, né? Uma promoção em que a nossa venda de livros físicos, nós batemos quase 65 mil livros. Ano passado, escute, você que está vendo essa programação, é o ano 2023, certo? Só porque, para você, sei lá quando que você está vendo isso, de repente nós estamos no ano 2080, o cara está escutando esse podcast. Então, o ano passado foi 2023. E aí nós vendemos, em e-books, vendemos cerca de 15 mil. Então, a proporção... 65 mil e 15, impressos e 15 e-books. 15 mil, né? 15 mil, então, porque aconteceu também o seguinte, nós passamos a investir mais em e-books, né? Hoje nós estamos chegando a 250 títulos, né? Então é quase metade do nosso acervo. E nós estamos ampliando isso, nós estamos ampliando o e-book. Só que na sequência do e-book vem o audiobook. É outra coisa. Aliás, a Comev, que é quem temos esse programa Telmedia aqui, tem a plataforma telmedia.com, a Comev tem aqui uma área que trata exatamente de fazer os audiolivros, porque tem que ter gente especializada que saiba ler, enfim, não é uma coisa assim que eu vou aqui, vamos começar, eu vou abrir aqui, vou começar a ler, tem todo um preparo, como você sabe melhor do que eu até, né, Furlan? Não é isso mesmo? Sim. E nós ainda não entramos em audiobook, o nosso projeto é para esse ano entrar em audiobooks, né? Então, o audiobook ele tem uma performance interessante, né? Porque a dona de casa, limpando a casa, ela pode ler um livro, ou ler um livro no sentido de ouvi-lo, né? Se está dirigindo, você está lendo um livro, né? Determinados trabalhos permitem que você trabalhe lendo um livro, no contexto de como se você estivesse lendo. Você está absorvendo o conteúdo, mas através de um outro formato tecnológico. Agora, é interessante que eu me lembro eu estive 2 vezes na Coreia do Sul, né? A última vez que eu estive na Coreia do Sul foi antes da pandemia. Essa impressão que eu tive foi quando eu estive, acho que em 2015, que eu estive na Coreia do Sul, a primeira vez que eu fui. Eu acabei indo eu estava com um grupo, né, até de pastores, vão fazer algumas visitas em igrejas, e eu acabei indo não consegui nenhum companheiro, fui sozinho para um amigo, pôde ir comigo, e eu fui para um outro local que eu queria comprar algo, e o que eu percebi andando de metrô por Seul era a quantidade de pessoas que estavam conectadas no celular. Então eu percebi que no vagão que eu estava... não é nem tipo Kindle, era o celular mesmo. celular mesmo. Isso em 2015. Assim, 90% de quem estava ali estavam no celular. E o interessante é que eu tive a semana passada, eu peguei o metrô aqui na Paulista, que eu fui até a Paraíso, depois fui até a Liberdade. O que eu percebi? Mas não estava aquele fluxo grande, né? Hoje acontece algumas reformas aqui em São Paulo, algumas coisas, e aí acaba sobrecarregando, né, o transporte público. Mas assim, tinha um grupo normal de pessoas, né? Não era aquele amontoado de pessoas, né? E o interessante foi que veio aquele flashback lá de trás. Eu me lembrei daquela cena de Seul.
de 9 anos atrás, ou seja, nós brasileiros ali, uma série de pessoas, talvez metade do vagão, ali todos olhando seu celular. Então, quando eu vi isso em Seul, eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, puxa, que tecnologia avançada. E agora eu estou vendo aqui no Brasil, né? E hoje eu vejo menos pessoas com livro, né, que antes nós vimos. Mas se você andar no metrô, você vai ver, talvez num vagão, uma pessoa, ou 2, ou 3, você não vê mais do que isso. Antes tinha mais. Então as pessoas acabam consumindo um conteúdo que é celular. Então o audiobook, ele faz todo sentido para esse tipo de consumidor. Ele está ali no metrô e um livro tem que carregar, é ruim. O e-book, talvez o tamanho da letra não seja algo confortável, mas é possível, né? Dá para fazer, dá para ler tranquilamente, através das plataformas. Mas o audiobook é que faz o maior sentido. Porque eu vou gastar 30 minutos todo dia aí de volta de metrô. Eu vou ter acesso a um conteúdo grande. Só que você não esqueça, você que está me escutando, de levar fone de ouvido, porque é proibido ficar escutando som. E o pessoal... Hoje mesmo eu estava no ônibus vindo para cá e tinha uma senhora atrás que fazia questão de pôr musiquinha. O cobrador teve que levantar e pedir, porque é proibido. Se cada um abrir som num ônibus ou dentro do metrô, você não escuta mais nada. Mas eu preciso dar um intervalo aqui, só um pouquinho, viu, Samuel? Você ia perguntar alguma coisa? Segura aí. Nós vamos fazer um break. Já já nós voltamos para continuar esse papo. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça Telmídia, uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Pronto, estamos de volta. Samuel, eu te interrompi de propósito para fazer o break. Pode continuar, você lembra ainda que você ia perguntar? Eu ia falar que a minha esposa, ela prefere audiobooks, né? Ela usa um aplicativo chamado The Pilgrim, né? Que é, inclusive, o rapaz é do Presbitério de Pinheiros e tudo. The Pilgrim é um aplicativo de audiobooks. Tem um e-book também para ler, quem quiser, mas ela vai fazer isso. Vai cuidar das meninas, vai fazer alguma coisa em casa. Ela conecta a Alexa, fica ouvindo o audiobook e eu tenho visto realmente uma tendência, viajando de carro, no avião, ou no ônibus, a pessoa vai ouvir. Mas assim, talvez alguns de casas não entendam a dinâmica. Eu lembro uma vez alguém me explicando, não sei se foi o Eduardo, que a dinâmica de direitos autorais de um livro impresso e de um e-book é diferente. E de um audiobook. Então, só para em caso o pessoal entenda... São 3 contratos separados. E com direitos autorais diferentes. Sim, é interessante. O audiobook é o que se cobra mais hoje. Depois e-books e a partir daqui é o livro físico. Se é o livro físico, você faz uma edição, você sabe que são 3 mil, acabou e pronto, você pode fazer de novo. Mas se for um audiobook, acabou, né? Não, é porque o pessoal em casa acha que é assim, é pegar o arquivo do livro, jogar na internet e fez o e-book. Sim. E não tem direitos autorais, tem tudo. Tem direitos autorais e também é o seguinte, a conversão do arquivo de um livro, ele não é automático. Ele tem que entrar dentro do critério do e-book. Então há um custo que você tem que pagar um profissional para fazer isso. A Amazon tem uma formatação, outra plataforma tem outra e por aí vai. Eu não diria assim que cada um tem. O e-book pede isso, né? Você não consegue pegar o Word e jogar lá. Exato. Você tem o arquivo dele e o arquivo você só transplanta, joga de um lugar para o outro. Não. Ele tem que ser, ele tem um trabalho, uma diagramação toda própria que tem que ser feita. É porque a nota de rodapé você tem que jogar o corpo do texto lá para a pessoa passar o mousezinho e aparecer a nota de rodapé. Tem uma série de especificações técnicas, então alguém pode pensar, não, o e-book é tranquilo, por que não vira tudo e-book? Porque tem custo. O e-book custa, né? E aí quando você vai pagar
Você colocou... Direitos autorais? Você tem que pagar os direitos autorais, Samuel, né? Não tem como escapar, né? Tudo faz parte de um processo. Então, você tem que ter o direito para fazer aquele e-book, né? Se você não fizer... Aí as pessoas confundem hoje, algumas pessoas ainda, são poucas, né? Mas confundem o e-book com o PDF, né? Que é o e-book e o PDF, né? O e-book, ele tem um travamento, uma segurança. Então, quando eu compro um e-book, vou lá, pagar o livro físico custa R$40, eu vou pagar 22, 23, 25 no e-book. Aquele e-book é meu, né? Ele é meu e eu que tenho acesso a ele. Ele tem uma tecnologia que protege aquele direito autoral e ele serve só para mim. Agora, se eu compartilho um e-book de graça, aí o e-book, sim, ele viaja, né, ele flui, e aí sim as pessoas baixam ele como PDF. Aí se torna um PDF mesmo, mas porque eu disponibilizei um e-book de graça. O que é o grande problema hoje é que às vezes você pega alguém consegue burlar e fazer uma divulgação de PDF de livros que não é de graça. Se alguém receber um PDF de um livro de uma editora, você vai lá, exato, você pesquisa ele, como é que eu vou saber se ele é pirata ou não? Se você entrar e ver que ele é pago, ele é pirata, né? Porque ele tem um direito autoral por trás dele, eu não posso receber ele de graça. Uhum. Agora, se você entrar numa plataforma e ver que aquele livro realmente ele é de graça, está sendo baixado sem custo nenhum, aí você pode até repassar. Porque esse é o propósito do e-book sem custo, né? Você realmente flui, correr. Agora, o e-book com direito autoral tem custo, né? Então... Deixa eu voltar para a editora, né? Claro que isso tudo está dentro do escopo da editora. A editora, então, está trabalhando com e-books, ainda não com audiolivros, mas se preparando para isso. Mas essa é uma das plataformas ou uma das meios que são usados. Mas vamos lá para os livros físicos, vamos dizer assim. Eu creio que aqui no nosso papo nós estamos vendo entre nós, né, que pelo menos entre nós três aqui, que ainda há lugar para livro impresso. E eu conheço muita gente, né? Então, você fala, mas o e-book é mais prático, tá? Você coloca lá, você vai lendo, você pega um Kindle que é fininho, ali tem um livro de 700 páginas num Kindle, dá para ir lendo. Só que tem certas coisas, pelo menos no meu entender, que não tem, né? Não tem para nem. Desde aqueles tempos lá da adolescência, quando ele pegava uma pétala de rosa e punha dentro da Bíblia assim, e ela secava lá dentro, porque lembra não sei o que, onde eu tive, não sei o que, e você usava para marcar, mas quantas anotações na beira, nas margens se faz, dobra uma orelha, coloca lá não sei o que, marcando e tal. Não vai acabar, o livro não vai acabar. Não, eu creio que há um processo, tem gente que vai ficar só nos virtuais, mesmo quando for o audiolivro, a mesma coisa, porque você está lá na cozinha, como foi citado o exemplo. Aí tá tocando um livro lá. Você fala, rapaz, isso é interessante. Só que se você tivesse com um livro, você põe a marca, você colocar uma coisa, se é um audiolivro que está tocando lá na Alexa ou qualquer outra coisa, passou, ficou para trás, né? Então ainda penso que vai ter. E a editora tem um mix de publicações muito grandes. Algumas são clássicas, mesmo para quem não é cristão ou não é reformado, mas tem alguns textos que são clássicos. Por exemplo, para dar um exemplo, talvez para mim o mais óbvio de todos, você pega as Institutas. Institutas é a publicação de João Calvino, está lá no século XVI, tal e tal, mas ela se torna uma referência no mundo inteiro para diversas coisas, não só para teologia, o fundamento da nossa fé, qualquer coisa, mas e a editora, ela tem duas traduções das Institutas, né, de edições diferentes, e tem claro que é uma revisão que foi feita recentemente, né, acho que 2 anos atrás. A terceira edição dela. A terceira edição, que inclusive foi feita num volume só, mas que é... Ela tem na verdade tem as duas opções, né? Ela tem de um volume só e tem nos 4 tomos. Mas acho que de um volume só já tem já foi feito alguma... Não, é a mesma. É a mesma coisa? É a mesma muda o papel, só o papel, né? Que é mais fino. Papel, a disposição. É claro que é um produto, a outra é mais cara, porque são 4 volumes, 4 tomos, e ela é mais luxuosa, né? Uhum. A outra é uma intenção mesmo de tentar popularizar o acesso a essa boa... Isso é procurado por livrarias seculares também? Eles vendem? Não, isso só fica no meio religioso ainda. Hoje
as grandes livrarias praticamente fecharam todas, né? Saraiva, Cultura e não sei o que, acabou, né? Houve má gestão, seja o que for, acabou. Uma acabou a outra, né? Porque eu acho que foi a Cultura que comprou a Saraiva que comprou a Cultura e já não estavam bem na época. E até aquela livraria da Vila ainda, que aqui em São Paulo, tô falando no mercado de São Paulo, em outros lugares tem outras grandes, né? Mas essas livrarias assim, têm interesse por esse tipo de clássicos, porque afinal de contas, como eu disse, não se trata de você ser presbiteriano, reformado, ou arminiano, ou calvinista e tal, mas são clássicos, são livros de referência. Tem aquela série evangélica do Dr. Weber, né, que são vários livros dele sobre a natureza de Cristo, sobre os atributos de Deus. Ele tem vários, o ser de Deus as suas obras, o ser de Deus os seus atributos. Tem vários títulos conhecidos, fora outros, claro. Você tem algum dado, alguma compra? Não, isso é mais... As livrarias seculares, elas não têm uma área assim de teologia, né? Parece que não há uma disposição que haja isso também. Né? Entendi. Quando você encontra em alguma livraria, você vai encontrar uma quantidade muito pequena e às vezes algum livro até o dono é crente, acha que é bom colocar. Não, sim, e às vezes é autoajuda. Eu já vi numa sessão final da livraria lá que era autoajuda na livraria, os livros evangélicos. Se for alto com U, tá certo. A autoajuda. Com L, não. Ou aliás, com L, né? Para quem nós vendemos realmente os nossos livros, né? Nós temos uma procura, nós temos vários canais de venda. Nós vendemos pelo site, vendemos pelo WhatsApp, e-mail, né, loja física, eventos, há muitas formas de venda. E os nossos parceiros, né, hoje, os nossos grandes parceiros vendem tudo via internet, o e-commerce, né? E aí nós temos muitos clientes grandes e temos muitos clientes pequenos também que usam o Mercado Pago, usam a Mercado Livre, né? A forma de pagamento, usa o Mercado Livre e outras plataformas de e-commerce para fazer a venda, né? Aquele livreiro digital, um pequeno livreiro. E existe muito hoje está muito pulverizado isso. Mas realmente em livrarias convencionais é muito difícil encontrar obras com esse cunho evangélico. Até porque o propósito da editora, o propósito nascente até hoje é equipar as igrejas, né? Por meio das igrejas também se dá a venda de livros, principalmente em eventos também se dá. E a internet, é claro, hoje é o carro-chefe de qualquer editora, né? Inclusive eu acompanho o Instagram da editora, eu sempre reposto, eu faço questão porque é editora da nossa igreja, mas não só por isso, porque o material é muito bom. No Instagram da editora, todo dia eles estão lá sugerindo obras para que sejam compradas, obras uma mais excelente que a outra. O pessoal me conhece, por exemplo, eu tenho um toque. Se você a editora lançar 10 edições de um mesmo livro, eu compro as 10 edições. E aí, toda vez que eu olho lá no Instagram, é uma tentação. Você ir na editora lá, física, editora física, é muito tentador. Você vai lá, olha aquele lobby, o café é ótimo, os livros são excelentes. Dá vontade de morar lá para ler tudo e comprar tudo. É como certas pessoas em loja de sapato, né? Sempre compram um sapato diferente, mesmo quando já tem para aquela área lá, né? E tudo mais. Certas mulheres, né? Porque homens eu não quis falar isso. Eu não quis falar isso, mas é mais ou menos isso que eu estou falando também. Mas aí os homens vão em loja de ferramenta. O meu paixão é papelaria, né? Papelaria é uma coisa para mim extraordinária. Eu tenho um monte de caderninho lá em casa, coisa assim que tá lá, que eu achei legal, não sei o quê. Um é quadriculado, outro é linha assim. Tá lá, né? E claro que de vez em quando eu uso, mas sempre acho que vai ser útil, né? Canetas mais ou menos, não é tanto assim, mas tem outras coisas que são desse jeito. Mas as vendas, de uma maneira geral, estão caminhando razoavelmente bem? Não, as vendas estão bem. Nós encerramos bem em 2023, 2022 também. Nós tivemos um aumento grande de vendas em 2022, agora 2023 também confirmando esse patamar de vendas. E assim, 2020, 2021 é saindo da pandemia, né? Mas nós voltamos a ter números excelentes de venda, resultados. Nós compramos no meio de 2022 um prédio ao lado. Era um sonho de mais de 15 anos para poder ter mais espaço para ampliar nossas necessidades de estoque, de estrutura. O que mostra que está cada vez publicando mais. Você não precisaria ter espaço para isso, né? Sim, então temos fechado excelentes parcerias também. É um processo contínuo de crescimento, né?
Nós vamos participar agora, né, daqui 15 dias, na Consciência Cristã. Temos participado nos últimos anos lá em Campina Grande, na Paraíba. É considerado o maior evento, né, de venda de livros do país. Passam cerca de 100 mil pessoas no evento. E nós estivemos trabalhando. Esse ano vai ser o maior ano de participação nossa. Vamos estar presentes, queremos lançar livros lá. Teremos autores nossos dirigindo palestras como preletores principais. E estamos mandamos muito material, já está lá, muito material mesmo. Então nós temos muita expectativa. E todos os eventos que chegam às nossas mãos, que nós podemos participar, nós estamos participando, né? Nós entendemos que a participação de eventos é um canal para aumento do seu network, né? E também para aumento de vendas, né? O senhor não quer dar um spoiler, não sei se pode, dos preletores do 8º Congresso, não? Eu estou na expectativa, rapaz, para... Você fala com essa questão? O ano passado foi o Joe Bick, né? Outros preletores também. Eu saí de lá na expectativa já de Não é desse que foi cancelado a vinda de um? Foi o Consciência, no Consciência. Foi outra situação lá. Mas já está caminhando os preletores? Mas isso é a caixa preta do Cláudio Mar. Ah, tá bom. É a batuta dele, essa daí. Eu acho que você conversa para dormir, mas tudo bem. Vou mandar um zap para ele depois. Eu, desde o tempo do Everaldo, eu brigo por uma coisa. E a Yara não pediu para mim, tá? Não precisa pôr ar-condicionado naquela loja. Se você puder ir na loja, lá no Cambuci, é maravilhoso. Não, mas tá lá. Tem cafezinho, tem água, tem um ventilador bom, mas ar-condicionado na loja ainda não tem, não. Não tem, não? Eu ainda fui semana passada lá, eu vou lá sempre, compro os livros, só falta um ar-condicionado. Eu falei, pode deixar que eu vou defender essa pauta até onde puder. Mas não significa, tem cadeira para você sentar, tá? Pode ir lá, você vai, e como disse o reverendo Samuel, é dureza, porque é muita coisa boa, muita coisa para você ver. Tem aqueles esqueminha para você montar a arca, montar uma semelhança do templo de Salomão e tal. A gente comprou, as meninas amam aquelas figuras, são 3 diferentes, né? A arca, o tabernáculo, tem uma terceira que eu não lembro qual que é agora, mas enfim, você tem... É um barco, né? Um barco lá. Então, mas o barco não é a arca, tem Não, tem um barco, não tem um barco dos dias de Paulo, né? Tem uma... Eu não me lembro o que é, mas enfim, agora eu vou ter que voltar lá só para ver o que é. Eu tenho, já comprei, mas eu tenho tudo isso aí. Mas você vai ser muito bem recebido lá na editora. Se você não achar o Furlão, que às vezes é difícil achar o homem aqui, porque ele vive viajando, divulgando, levando as coisas todas, continua com o espírito de vendedor que ele sempre teve, né? Também esse sanguinho libanês, isso aqui é o quê? Furlão, onde vem, né? Então você tem esse homem que tem se dedicado bastante à cultura cristã, desde os tempos da diretoria, onde nós trabalhávamos, e não era por provento nem coisa alguma, era trabalho voluntário, até agora nesse cargo, né? Você olha para o Furlan, assim, aquela cara de cansado, porque não faz nada, é só superintendente da editora. Eu lembro uma piadinha lá do menino que falou: meu pai não trabalha, ele é pastor, né? Então, assim, não faz nada, ele é só superintendente da editora, não tem nenhuma preocupação. Eu lembro da gincana bíblica, perguntaram assim, quais animais na Bíblia falaram, né? Aí a pessoa vai lembrar da jumenta de Balaão, né? Aí fala assim, mas teve outra. Aí a pessoa ficou pensando, aí falou assim, pastor, não sei. A serpente, rapaz, no jardim não falou. Pastor, só quer que eu lembre de tudo? Não sou que nem o senhor não, que não tem o que fazer e passa o dia lendo a Bíblia. É por aí, né? Isso aí também mostrou que tem outros animais também que falam, né? Até nos dias de hoje, quando é o caso, não é verdade? Fala, pode o nosso ar-condicionado lá, nós temos duas coisas. A questão estrutural, que tem que preparar. É o que o Everaldo sempre falava. E também a questão de fazer essa instalação. Mas está no nosso projeto para fazer isso. Olha aí, viu só? Vem cá, tá vendo só? Logo o senhor vai ter... Mas vai lá conhecer sem o ar-condicionado, depois você vai conhecer com o ar-condicionado. É um clima super agradável, porque pode dar infiltração, acho que também envolve isso, tem que tomar cuidado para não pegar, porque tem livro lá, né? Tinha a questão de estrutura também, de carga, né? De questão elétrica, tem um monte de coisa lá que você que Mas o pessoal Everaldo, ele sempre quis fazer isso, né? Mas nós vamos, se Deus nos permitir... Juntos chegaremos lá, diria um cara do passado. É isso que nós estamos fazendo. Mas o bom de ver, então você pode ir, você vai encontrar material excelente lá em diversas áreas para a sua vida. Tem
livros, comentários, você pode ver comentários diversos dos livros da Bíblia, você vai encontrar introduções. Tem a melhor Bíblia de todos, que é a de Genebra. Tem a Bíblia com os comentários de Genebra, maravilhosa. Saiu uma edição nova, tem gente que não sabe disso aí. Linda. Né? Com as letras maiores agora, letras grandes como dessa minha... Essa aqui não é a Bíblia de Genebra. Eu devia ter trazido a minha, rapaz. Eu não atentei, mas tem um Gzão grande lá de... Na Bíblia ficou... Parabéns aí pela Bíblia. E o Furlan está dizendo que vai ser um lançamento novo. Se prepara aí. Bom, quem sabe quando você está escutando isso, né? A Bíblia de Genebra capa de couro. Aí é uma coisa mais especial. Não faz a Bíblia melhor, você sabe disso. Mas às vezes um presente que você quer dar para o seu pastor, aí ó, a sugestão. Quer dar um presente para o seu pastor? Então vai lá depois. Mas se não tem pastor, pode dar para o pastor da Aliança. Pode dar, então aí tem outras igrejas por aí, né? Que vão trazer. Pessoas para ganhar. Não falta não. Agora, só falou em lançamentos de livros lá na cultura, na consciência cristã. Tem algum, pode falar, ou é mistério para lá? Eu tô curioso hoje. Tem algum livro lá no congresso que vocês vão sempre lançar? Lança, né? Então nós somos existe uma força-tarefa para conseguir isso, né? Houve uma iniciativa para fazer isso, então ele está contando com o apoio dos autores, nossa equipe editorial, né? E a parte nossa de logística e distribuição. Então nós estamos nos esforçando para isso, né? Mas seria um lançamento na verdade é um relançamento do Reverendo Mauro Meister, né? De um livro que ele já tem conosco. É um lançamento do Felipe Fontes. O dele é o Lei Graça que deve? Sim, é o Lei Graça. Só que ele passou por uma boa revisão, né? Uma ampliação até, que é um excelente livro. Nós vamos ter um livro novo do Reverendo Felipe Fontes e um do Reverendo Augusto Nicodemos. Então é uma tríade de livros que pode ser que nós talvez não consigamos os 3, né? Mas nós estamos trabalhando para isso. Qual que é a data desse da Consciência Cristã esse ano? Começa no dia 7 de fevereiro. Então tá em cima, tá. Na época do carnaval. De repente você está escutando esse programa, já acabou a Consciência Cristã. Mas aí você procura no site da editora e você vai poder acessar e descobrir esses livros lá também. Os 3 autores dispensam comentários, assim, apresentações, são conhecidos, né? E o Lei Graça é excelente, ele tem algumas aplicações bem práticas. Ele tem uma discussão interessante ali sobre a lei de Talião, e aí ele vai tratar sobre o sistema carcerário no Brasil, de como a lei de Talião poderia tirar essa sobrecarga do sistema carcerário. São discussões bem atuais e bem pertinentes. Esse livro ele é excelente. Os 3 autores são excelentes, né? São bons autores. Isso é boa coisa. Trazendo alguma coisa de extraordinário de fora para nós, né? Aquela série de comentários da Reforma, ainda vai ter mais alguma novidade? Comentário da Reforma, se você não conhece, é uma série de livros onde eles pegam comentários de diferentes teólogos, alguns inclusive não são nem reformados, né? Tem ali algum comentarista que faz da época da Reforma, mas que não era propriamente reformado como nós temos. E você pega, então tem o livro de Gênesis com diversos comentários e tal. Então é esse o escopo, né? Mas não é completo da Bíblia, mas está sendo traduzido mais alguma coisa. Qual que é a expectativa de publicações desse ano, de número de publicações no ano de 2024? O que já tem mais ou menos planejado? Quantos títulos? Não estou falando republicações, estou falando novas edições, estou falando de livros mesmo. Você tem qual que é o planejamento? Já tem alguma coisa aprovada? Sim, nós estamos trabalhando esse ano. Eu posso passar entre publicações e republicações, né? Reedições. Nós estamos trabalhando em perto de 70 livros. 70 livros. É um número bem alto. Excelente. Dentro do nosso contexto aqui brasileiro, né? Nós temos alguns livros que saíram do catálogo, que venderam muito bem e tem que voltar. Me lembra aqui o Conhecimento de Deus, né? É um livro clássico no mercado. Nós tivemos uma grande vendagem dele e agora ele está retornando. E outros livros mais que estão voltando. Quando um livro ele termina a sua edição, né, o seu estoque, alguns é possível já fazer a reimpressão. Outros passam por processo de revisão de contrato, por alguma alteração dentro do próprio livro. Então,
ele não é automático, né? Existem questões de cada livro é uma situação. Mas esse ano, se Deus quiser, teremos aí grandes... E muito lançamento novo, muita novidade, tem muita coisa boa, né? Eu estava conversando há poucos dias atrás com o reverendo Walter Graciano Martins. Opa! Que é um tradutor das obras de Calvino, né? Nós recentemente até homenageamos ele, né? Você estava lá no culto de 75 anos, e onde seu pai, o reverendo Natael, também foi homenageado, né? E homenageamos tantas outras pessoas que têm caminhado com o editor, o próprio reverendo Roberto Brasileiro, que acompanha há muito tempo a editora. O reverendo Walter, ele perguntou para mim, presbítero Furlan, o reverendo Cláudio Marra continua na editora? Eu falei, olha, com certeza continua. Aí ele do outro lado da linha falou, para mim, o grande responsável pelo gigantismo da cultura cristã é devido à palavra do reverendo Cláudio Marra. E eu concordo com ele, realmente. O reverendo Cláudio tem sido assim um canal muito abençoador, muito competente, e as obras que ele traz são obras assim, realmente de grande uso, né, e de consumo pelas pessoas. Ele tem trazido muita coisa boa, e esse ano vai continuar nessa mesma caminhada. Nosso tempo acabou, mas eu queria só fazer um fechamento que um passarinho me contou, que parece que as obras do reverendo Boanerges estão na linha. Sim. Porque esse passarinho chama Clodoaldo Furlan, numa ocasião ele deixou escapar para mim, que parece que finalmente aqueles livros da história que o reverendo Boanerges escreveu e que estão aí já no passado, excelentes, né, da igreja evangélica no Brasil. Eu lembro que eu conversei com ele e falou que ele só ia publicar até quando ele começou a atuar. Que ele falou, aí sobre mim tem outras pessoas que têm que escrever, eu não escrevo nada sobre isso. Mas desde do tempo do Império, quando teve as discussões primeiras, enfim, há tantas coisas importantes, me parece que isso está na linha de preparo também, não é isso? Em 2022, nós fizemos um relançamento, uma reedição do Diário de Simonton. Certo. E uma das tradutoras desse livro foi uma das filhas do reverendo Boanerges. E aí houve todo um trato do reverendo Cláudio com ela, porque tinha que haver o crédito não tinha sido colocado, tinha que colocar, e não era questão financeira, não. Ela tinha mudado o nome, eu sei porque eu estava lá no meio da história. Mas aí nós resolvemos, ela foi muito pontual, assertiva, deu tudo certo. E, com isso, parece que desencadeou um interesse por parte dos filhos do reverendo Boanerges, e houve uma caminhada aí de um ano e pouco, e graças a Deus agora no mês de novembro nós tivemos a assinatura do contrato por parte dos filhos, né, cedendo à cultura cristã os 11 livros disponíveis do reverendo Samuel, essa aí é coisa boa. Ele escrevia muito bem, para quem não conhece. Do meu quase primo, né, que ele é Ribeiro. O Boanerges, da turma de Minas, mas é isso aí mesmo. E o Boanerges, ele tem um jeito gostoso de escrever, e ele era pesquisador, ele fez o seu curso na área de história, então os livros dele são maravilhosos e muito gostosos de ler. Eu sei porque eu tenho todos eles, e eu tenho eles com autógrafo do próprio Boanerges, então é uma coisa um pouco diferente. Seara de Fogo, o Padre Protestante. Inclusive o Padre Protestante está lá também, Seara de Fogo. Do protestantismo. Eu tenho dele, eu tenho uns 2 ou 3, eu herdei do meu pai, né? Então, o Padre Protestante, eu tenho aquela capazinha antiga. Sei. Desenhada, né? Depois disso ele lançou um outro que chamava José Manuel da Conceição, que daí não saiu o Padre Protestante, saiu outro. Que era, vamos dizer assim, ele foi uma revisão no Padre Protestante, mas é isso aí, nós vamos ter tudo isso. Bom, gente, o nosso tempo acabou. Tem que parar aqui a conversa. Deixa eu só fazer um parênteses, que isso está sendo feito em parceria com a Fundação JMC. Tá? Que beleza. É bom mencionar isso. Que bom. Furlan, fala. Desculpa, não, só aproveitar, eu sei que o tempo já acabou, mas indicar para quem está nos ouvindo uma série que a nossa editora tem lançado. Não é uma série, mas são uma série de livros sobre apologética, sobre cosmovisão, que é um bom trabalho, inclusive, para jovens, adolescentes, adultos. Do Philip Hayken, né? Tem outros autores lá que é muito bom, de apologética para ateus, para trabalho. É uma série muito bom de assuntos bem atuais. Tá bom. Furlan, obrigado. Eu agradeço. A gente conversa qualquer hora, passo lá para gente tomar aquele café famoso.
Quem sabe eu levo o Samuel, a gente já sai e tal, ali perto, para comer aquele franguinho com polenta lá. No... Ou aquele peixe lá. Tem a traíra lá perto, no Rancho da Traíra. Ei, cara, depois a gente conversa sobre isso, não dá tempo aqui no ar. Você que está aí conosco, que prazer que você está participando conosco em mais esse podcast. E acesse lá a plataforma, entre no telmedia.com, baixe o aplicativo, seja um cooperador conosco, participe e aproveite bastante. Samuel, obrigado. Obrigado, Furlan, mais uma vez. Deus abençoe e até a próxima.